mover e esse trabalhar de Deus na vida do meu pai, toda aquela família vai ser alcançada. Amém? Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Esse detalhe eu não sabia, tá vendo que era todo mundo ateu. Esse detalhe eu não sabia. Deus é top, minha gente. Deus pega de um jeito que... Glória, né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nossa pastora está em casa, tá ruinzinha também da barriga. Aí passou a noite e está com dores ainda também, terrível, mas estamos aqui, né? Glória a Deus. Pela primeira vez caiu um papel meu, tá vendo? Da pastora todo domingo cai. Todo domingo cai. É cheio de papel aqui. Ai, Deus seja louvado. Minha gente, eu estava essa semana, a gente fazendo os devocionais, né? E a gente vai buscando em Deus alguma direção. E tem direções de Deus que é pra gente. A gente não vai ministrar o que é pra gente. Por quê? Porque Deus quer consertar a nossa vida. Então ele deu duas tapas na gente, dá umas duas tapas, assim, acorda crente. E depois a gente entende que tem as tapas que é para os crentes todinho. Aí ele diz, acorda crentes, tá, né? Então tem essas situações que são aplicadas com a palavra de Deus, tá certo? Então, hoje eu estava refletindo sobre a palavra de hoje, e uma das coisas que Deus me mostrou, que a gente vai abrir a Bíblia aqui, mas é temer ou ter medo de Deus? Temer ou ter medo de Deus? Qual seria a governança de Deus sobre a nossa vida? Amém? Amém? Então eu gostaria que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 33. Nós iremos ler uma parte dele, mas o versículo base mesmo vai ser o versículo 8. Mas todo o Salmo 33 faz parte dessa construção, tá certo? Amém? Quando você encontrar, você fica de pé, em reverência à palavra do Senhor, amém? Eita, Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Amém ou peraí? Amém? Glória a Deus. Então vem dizendo assim, ó: cante de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fiquem bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpas, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois o Senhor é verdadeiro, ele é fiel em tudo o que ele faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da sua bondade e da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar. Das profundezas fez reservatórios. Toda a terra, versículo 8, toda a terra tema o Senhor, trema diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos do povo, mas os planos de Deus permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Amém? Papai, nós agradecemos a Tua palavra, no nome de Jesus. Faz com que nós compreendamos, Senhor Deus, cada porção revelada na noite de hoje, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, meus amados. Hoje eu até anotei, minha gente. Hoje eu fui até anotação, vê? Tá? As coisas evoluíram um pouquinho. Amém? É para não esquecer, foi porque foi assim. Eu vou contar para vocês. Quem vinha ministrar desde o domingo passado era a pastora. Ela estava para poder fazer como se fosse uma série. Aí, no domingo passado, a pastora Érica veio ministrar. Ela, tá certo, pastora, a senhora ministra. Era ela desse domingo, mas ela não adoeceu, então vamos embora. Amém? Então, gente, temer ou ter medo de Deus? Eu fiz algumas anotações porque era muita coisa para lembrar, então por isso que eu fiz anotações. Primeiro a gente vai buscar um pouquinho da origem da palavra temer.
e ter medo. Medo e temer. Em latim, é a mesma palavra. Timer. Aí a gente olha e fala, rapaz, quer dizer que se eu chegar em latim, a palavra, quando eu escutá-la, vai soar a mesma coisa para mim? É verdade, porque em latim ela tem o mesmo significado. Só quando nós chegamos no hebraico, as coisas já começam a ser diferentes. E a palavra de Deus, ele coloca sentidos para diversas situações. Você já escutou, até dentro da palavra de Deus, alguma palavra temer que você entendeu como medo? Não, já não? Quando você lê? Você já leu a palavra e viu a palavra temer como medo. Como outros lugares aparece a palavra medo. Então, existem sentidos para a palavra. A palavra medo, em hebraico, é passar. Passad. Então, quando você lê a palavra e lá, em algumas traduções, você vai ver a palavra medo, é porque quando ela foi traduzida, ela vinha dessa origem chamada passad. Já quando a gente fala na palavra temor, é iher. Olha, viu? Iher. Aí a palavra é chamada de temor. Quando a gente olha o salmo que nós lemos, ele vai ver no versículo 8 que ele não vai colocar a palavra medo, ele vai colocar a palavra temer. Então, no hebraico seria esse iher, para poder contextualizar o entendimento desse salmo, porque muitas vezes nós ficamos com medo em vez de temor, tá certo? Então, primeira coisa que a gente vai perceber nessa palavra, ou durante a ministração, é o que está escrito em 2 Timóteo 1,7. Eu queria que só uma pessoa pudesse abrir em 2 Timóteo 1,7, ou se você sabe de qual, você diz aí para mim, qual que diz esse versículo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, e você vai perceber que Deus já caracteriza algo diferente, talvez em umas versões venham diferentes daqui, tem aqui. Mas e aí, alguém encontrou? Isso. Isso. E algumas versões vai dizer, pois Deus não nos deu espírito medroso, pois Deus não nos deu espírito de medo. Ou seja, o medo não vem de... O medo não vem de... Existe algo diferente entre temor e medo, porque o medo ele é paralisante. Deu para entender? O temor ele é limitante. Deu para entender a diferença? Deu para entender dos dois? A gente vai entender porque o temor ele é limitante. O medo muitas vezes, quando a gente está dentro de uma situação, a gente quando começa a sentir esse medo, a gente fica sem reação e sem ação. Então ele nos paralisa. Por isso que Deus disse na palavra de 2 Timóteo 1,7 que ele não nos deu esse espírito. Então existe algo que é espiritual, que é acometido sobre a nossa vida para que nós fiquemos com medo. E existe algo que é medo profundo, ou seja, é a questão da crise de pânico que está atrelado à depressão. Então está muito envolvido a um medo que é extremo. E aí a gente vem nesse entendimento que o Senhor, ele não nos governa com ação de medo. Se nós estamos tendo medo do Senhor, nós não estamos sob o governo de Deus. O governo de Deus, a gente compreende que é dentro da divindade dele e dentro da soberania dele. Até o Salmo, quando a gente leu, ele disse que o governo dele é a justiça, né, a verdade, nesse mesmo Salmo. Mas a gente já percebe que se nós tivermos medo do Senhor, nós não estamos debaixo do governo dele. Estamos do governo de alguma outra coisa, mas do Senhor não é. Porque o Senhor não veio para nos dar medo. Em Timóteo ainda, nesse ele vem dizendo, não te dei espírito de medo, mas te dei o espírito de intrepidez, espírito de ousadia, espírito de moderação ou de coragem. Então é o que ele nos deu. A gente teima em acreditar nas palavras que não vêm da palavra. Às vezes as pessoas vão pelo meio da rua e vão tentar ao máximo colocar um medo na gente relacionado às questões de Deus. Mas isso não vem do Senhor. Então quando a pessoa chegar para falar algo, principalmente profecias, Deus não dá profecia para que nós fiquemos com medo. Ele dá profecia para que nós nos arrependamos e voltemos ao caminho dele. Vê a diferença como é. Então não é nada que vai causar o medo, é para causar temor.
A palavra de Deus revelada é para causar temor em nós. E nós já buscamos o que seria a palavra temor? Alguém já buscou? Temor, ele já é diferente. O temor, ele é uma profunda reverência, é o respeito, a submissão a Deus, é o reconhecimento da grandeza do Criador. Vê que coisa diferente. Enquanto o medo ele é limitante, ele é paralisante, a gente não consegue avançar, o temor nos dá o entendimento de quem é Deus na nossa vida. E por saber quem Deus é, nós temos os nossos limites para poder chegar até Ele. Existem consequências dentro da questão do medo, porque o medo, quando a gente é acometido, a gente fica receoso. Se eu cruzar isso daqui, por exemplo, aqui é um abismo, se eu cruzar aqui, eu estou com medo, eu já sei que eu vou ter uma consequência. O temor, Deus não traz consequência para a gente. Ele traz algo para nós contemplarmos a sua grandeza. Então, dentro desse temor, nós precisamos acreditar em tudo que a palavra diz. Porque se não for por isso, a gente não consegue nem se conectar ao temor do Senhor. Nesse mesmo salmo, eu vou reler para vocês ficarem ligados. Vem dizendo assim, deixa eu botar aqui, deixa eu ver aqui no versículo 13. Versículo 13. No versículo 13. Eu vou botar do 12 em diante, tá certo? No versículo 12 vem dizendo assim: como é feliz a nação que tem um Senhor como povo, que Ele escolheu para lhe pertencer. Veja só que maravilha é o versículo 13. Deus dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono Ele observa todos os habitantes da terra, e Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Quando a gente vai mais acima, vem, pois Ele falou, no versículo 9, pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. Versículo 9. Então, nesse versículo, nós vamos entender já que essa crescente do Senhor, quando o Senhor começa a mostrar a grandeza dele, esse é o respeito que nós deveríamos ter. Jéssica testemunhou aqui, e vocês perceberam que às vezes nós temos palavras que não vêm da palavra do Senhor. Uma pessoa, como ela trouxe, uma pessoa que ela é ateu, ela consegue trazer uma palavra de Deus para que nós possamos temer? Ela vai acreditar em tudo, menos em Deus. Por que ela não acredita em Deus? Porque ela não consegue reconhecer essa grandeza e essa divindade que é o nosso Senhor. Ela não consegue. Porque ela vai tentar buscar razão em tudo. E nem tudo no Senhor existe razão. Então ela vai querer um conceito das coisas acontecendo. Por exemplo, nessa situação que ela apresentou aqui, o intestino, do que ela falou para a gente também, o intestino já estava saindo junto com as fezes, já não existia mais nada que pudesse fazer isso, por isso que precisava ser colocado uma bolsa de colostomia, como é a palavra? Colostomia, uma bolsa para poder fazer essa retirada do que não prestava no nosso corpo, para poder fazer essas trocas. Para dentro de uma pessoa natural, isso seria normal, porque era uma ação natural depois de uma cirurgia, de um momento muito complicado. Mas quando a gente olha relacionado a Deus e da grandiosidade dele, a gente percebe que Deus não queria dessa forma. Deus queria mostrar por meio do milagre a grandeza dele, de refazer aquilo tudo que nenhum ser humano conseguiria fazer. E realmente, como Cecília está dizendo, necrose não tem volta. Necrosou, acabou. Necrose não tem volta. Então, quando a gente olha uma situação dessa, a gente percebe quem foi que falou? Deus. Deus que quis trazer a saúde novamente. Então, essa ação milagrosa é para que nós comecemos a ter temor do Senhor. É para que nós comecemos a
entender quem é Ele, na divindade dEle, no profundo respeito, e fazer com que a nossa vida hoje seja diretamente ligada ao temor dEle. Ou seja, agora eu sei até o limite onde eu vou. O Senhor estabelece limites. Ele limitou o mar, Ele estabelece limites para a nossa vida. E um dos limites é a gente não pecar. Ele deixa palavras, não faz isso daqui não. Ele deixa escrito algo como direção, para poder a gente não ultrapassar aquele limite. Então, a gente vê por essa forma. Eu pensando, eu faço, caramba, é incrível que os animais irracionais, eles não têm medo de Deus não. Eles têm temor a Deus. Por mais que eles não tenham a consciência disso, mas eles respeitam tudo que Deus faz. Por isso que eles não ultrapassam o limite daquilo que é desejado por Deus. Você já viu o tubarão chegar na areia e sair correndo? Já viu isso? Não, não tem como. A gente já sabe que não tem como, porque Deus não quer. Eles respeitam o limite de que Deus deu, ou seja, eles têm um temor de só fazer aquilo que é da natureza deles. Nós que temos consciência, racionalidade, é que nós buscamos a não temer o Senhor. O Senhor concedeu esse direito para a nossa vida, de nós podermos escolher a questão de eu temo ou não temo. Porque toda a criação foi criada para a glória dEle. Só que nós escolhemos se vamos dar glória ou não ao Senhor. Entendem? Eu acho maravilhoso aquele animal que é o louva-a-Deus, né? Que o pastor já... Por que foi o nome louva-a-Deus? Só por conta da posição de adoração que ele fica. Então toda a criatura e toda a criação foi destinada para o louvor do Senhor. E esse louvor, nesse reconhecimento, quando nós estamos aqui adorando, quando nós estamos aqui orando, é para poder se reconhecer no temor do Senhor voltado ao nosso coração. E aí a gente perceber qual é a grandeza do Senhor na nossa vida. E dentro desse temor, o Senhor apresenta algumas fontes para a nossa vida. Ele é tão maravilhoso que mesmo a gente, às vezes, escorrega aqui, escorrega ali, mas dentro desse ambiente de temor, o Senhor ainda concede algumas fontes para a nossa vida que são maravilhosas. E eu queria que nós pudéssemos abrir a Bíblia no Salmo de número 128. Deixa eu abrir aqui que é mais fácil para mim, mais rápido também. Salmo 128. O Salmo 128 nós iremos ver exatamente no versículo 1. Veja só que coisa linda. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ganhará o suficiente para viver, será feliz e tudo dará certo para você. Temer o Senhor é a fonte da felicidade. Às vezes a gente fica assistindo aqueles desenhos, né? Alguns que são mais das fantasias em si, e vê aquela fonte de desejo, fonte não sei o que lá. O Senhor, no temer do Senhor está a fonte da felicidade. A felicidade, ela não é um sentimento. A felicidade é algo concreto dentro de nós, porque foi dado por Deus. É diferente de alegria. A alegria é um estado que eu estou ou não estou. A felicidade não. A felicidade, quando nós estamos ligados ao Senhor, temendo ao Senhor, essa felicidade é para estar dentro de nós e ela não precisa mais ser abalada. Nós passaremos por momentos tristes? Sim, mas não abala a nossa felicidade, porque a felicidade está no temer do Senhor. Nós passaremos por um momento de frustrações? Sim, passaremos, mas não abalará a nossa felicidade, porque a nossa felicidade está no Senhor. Então nós precisamos ter esse respaldo dentro da nossa mente para podermos compreender o nosso dia a dia. Muitas vezes nós vivemos avulso no mundo. Como é viver avulso no mundo? Uma situação comigo, eu fiquei cabisbaixo, acabou tudo. Mas como? Nós somos crentes.
Nós cremos naquele que é o Todo-Poderoso. Nós já conhecemos aquele que é o Todo-Poderoso. Então, como é que essa ação de não estar feliz está dentro de nós? Não pode. O temer do Senhor, como diz aqui, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Se for assim, ou seja, se eu temo ao Senhor e ainda vivo de acordo com a vontade dele, eu ganharei o suficiente para viver. Amém? Ponto 1. Será feliz. Está feliz não, minha filha, hoje? O problema não tem a ver com ninguém, tem a ver no seu temer com o Senhor. Você veio para cá para poder... Eu acho engraçado quando o Renato diz: vocês estão felizes? Ele fala assim, não fala assim? Quando você escutar cada vez da boca dele isso daí, que ele fala quase sempre, você vai dizer: eu estou temendo o Senhor, eu estou feliz. As razões que estão acontecendo aqui não vão abalar a minha felicidade. Ele pode abalar a minha alegria, ele pode abalar os sentimentos em nós, mas a felicidade não é um sentimento. Algumas razões escritas, aí a gente vai de novo para o povo que tenta trazer a racionalidade para isso, vai dizer que isso é um sentimento, que é um acúmulo disso, que é um acúmulo daquilo, mas nós não somos daqueles que cremos só no que o mundo diz, nós cremos naquilo que Deus diz. Então ele diz aqui que a felicidade ele está ligado diretamente a temer ao Senhor. Amém? Então, fonte da felicidade. O Senhor, ele é inesgotável, não acaba. Enquanto nós estivermos nessa posição de tementes, não acaba a felicidade dentro de nós. Amém? No segundo, uma coisa que nós pedimos demais está no capítulo 9 de Provérbios. Vamos lá para Provérbios 9. Provérbios 9, versículo 10. Essa daí é massa. Amém? Provérbios, capítulo 9, versículo 10. Vê dizendo assim: para ser sábio, não sei se a sua versão é essa, mas para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Em outras versões vem dizendo que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Fonte da sabedoria, se você buscar, às vezes a gente diz: poxa Deus, eu queria ter tanta sabedoria. Tema Ele. Primeira coisa, tema ao Senhor, que Ele vai começar a agraciar a sua vida com uma sabedoria que não tem igual. A gente pode ir para a vida de Salomão. Eu entendi no momento de Salomão que a Bíblia vem falando que ele foi o homem mais sábio, né? Entre todos os reis. Ele estava lá, Salomão já tinha tudo. O cara era rico, ou não era? Era rico, tinha um reino, podia fazer o que quisesse. Toda a governança dele estava ali debaixo do comando dele. E aí Deus disse: você pode pedir o que você quiser: ouro, prata, riquezas, reinos. Aí ele olha e faz: eu quero sabedoria. E aí Deus diz: você pediu bem. Muitas vezes nós estamos próximo ao desafio, dificuldades, e a gente vai na linha racional ao invés de pedir a Deus a sabedoria. A gente quer respostas, mas a gente não espera a resposta. Nós damos a resposta que não vem de Deus. A gente não busca um tempinho para dizer: meu Senhor, me dá sabedoria para poder eu responder, me dá sabedoria para poder eu agir. A sabedoria faz constranger uma ação do mundo. Uma fala enganosa, a sabedoria faz constranger a fala enganosa. Vem dizendo, lá quando você lê, acho que é 1 Reis, falando sobre o reinado de Salomão, que teve uma rainha, eu não lembro, se alguém lembrar o nome da rainha. A rainha veio, tu lembra o nome? A rainha de Sabá veio e foi testar Salomão com todas as perguntas que podiam ter.
Mas ele foi agraciado com a sabedoria a qual ele pediu a Deus. E ele não estava ali para se mostrar não, que ele era o cara não, viu? Até esse momento ele não estava dessa forma. Depois foi que ele desviou. Mas até esse momento ele não era dessa forma. Ele só fez responder às questões. Muitas vezes a gente entra numa sabatina. Tem a ver com o tempo de igreja? Sabedoria tem a ver com o tempo de igreja? Sabedoria tem a ver com o batismo no Espírito Santo? Sabedoria tem a ver com o quê? Temer a Deus. O quanto eu estou nesse temer do Senhor e eu solicitando, pedindo, clamando, a sabedoria dele vem. E aí a gente pode ser sabatinado, minha gente. Você sabe o que é sabatinar? Foi o que aconteceu da rainha com Salomão. É pergunta de todos os tipos, de todos os sentidos, para você saber se você sabe mesmo. E aí depois disso, foi tido que Salomão foi o homem mais sábio durante todos os reinos. E essa sabedoria se estendeu a todos os cantos do mundo. Você gosta de conversar com uma pessoa sábia ou com uma pessoa tola? Não é melhor? Não é mais agradável você conversar com a pessoa sábia? É bem mais agradável. Mas também existe a pessoa tola. E às vezes a gente se junta com ela. Mas a gente se junta com ela, muitas vezes, era para a gente buscar a sabedoria do Senhor. Eu não vou buscar conselho em qualquer lugar, vou? Deveria? Não. Eu vou buscar conselhos, primeiramente, no Senhor, porque Ele é o que dá o conselho, mas eu também vou a pessoas que eu entendo que temem ao Senhor, porque eles vão falar algo de sabedoria para a minha vida. Eu estava... Vocês não conhecem, alguns não conhecem o pastor Moisés, né? Mas o pastor Moisés é o que me acompanha. E eu teve um período do ano passado que eu estava complicado, relacionado a algumas situações que estavam acontecendo no vínculo de amizade, e liderança de igreja, tudinho. Aí eu, caramba, pastor, fui conversar com ele, né? Mas pastor, estou aqui arrasado por isso. Aí ele disse mesmo assim, principalmente quando eu vou voltar para poder vocês não se perderem nesse caminho. A gente aqui tenta, eu vou dizer tentar porque a gente aprende depois outras coisas. Quando você começa a aprender português, só para trazer um paralelo, para poder a gente se localizar. Quando você aprende português, eu vou falar um pouquinho de como eles falam, né? Uma palavra proparoxítona dentro do conceito, ela é uma palavra que ela sempre tem acento agudo. Não tem outra ordem para isso. Antes de P e B vem M. Vem N? Não vem N, vem M. Você aprendeu isso, não aprendeu? Porque faz parte da linguagem portuguesa. Dentro do cristianismo, você aprende situações que não tem como ser mudadas. Aí você vai forçar uma mudança. Como é forçar uma mudança? Você vai errar. E aí eu falei com o pastor Moisés sobre isso. Eu falo assim, mas pastor, a gente está lá ensinando, a gente aprende algumas coisas, e a resposta ainda é errada, não sei o quê. Aí ele escutou, o pastor Moisés é uma bênção, vocês vão conhecê-lo. Aí ele escutou, ele fez, meu pastor querido, ele falando assim, ele fez, a gente pode errar a não fazer aquilo que a gente aprendeu. Aí eu parei de um momento, né? Fiquei parado, eu falei, como assim? E o tico-teco na cabeça. A sabedoria dele, que estava nele, veio constranger os meus ímpetos. Deu para entender? Aí depois eu fui parar no Senhor. Faço realmente. A gente escolhe errar. E a gente não pode ficar se culpando pelo aquele que escolheu errar. Que é a mesma coisa de escrever alguma coisa, escrevendo algo, vem lá a palavra também. Eu sei que é com M, mas eu coloco com N. É um desvio? Dá uma dor, né? Mas é isso. Estou corrigindo a redação e tem lá. Todo mundo sabe que antes de B vem M.
tem N no meio. Eu vou poder fazer alguma coisa com a vida dessa pessoa? Não vou. Porque foi algo que ela errou. E aí ele veio com essa instrução para mim, eu faço, caramba. Muito obrigado, viu, pastor Moisés? Muito obrigado, Senhor. Por quê? Porque nós precisamos mesmo, às vezes, ir nos nossos... Porque nós temos as nossas inquietações, buscar pessoas que são sábias para poder nos ajudar. Para a gente não tomar decisões erradas. Porque, vê, de um erro, tomar uma decisão errada é pior ainda. Então é melhor buscar para tomar uma decisão certa dentro de um erro. Deu para entender a diferença? Então, a fonte da sabedoria está primeiramente em temer ao Senhor. Quando você quiser resposta, pare, Senhor, eu reconheço a sua soberania sobre minha vida. Eu reconheço quem o Senhor é. Eu reconheço a sua grandeza. Se vocês olharem algumas orações dos profetas, de outras pessoas que escrevem aqui na Bíblia, vocês vão perceber que eles reconhecem a magnitude do Senhor para depois falar sobre alguma coisa. Eu reconheço que o Senhor criou o céu e a terra. Eu reconheço que eu sou só um pó do chinelo, da havaiana do Senhor. Eu preciso de um pouquinho da sua sabedoria. Eu preciso de um pouquinho. Me ajude a poder responder isso daqui de maneira correta. Porque depois que vem a fala de sabedoria, não tenha esse que venha contestar algo após isso. Ele pode querer criar todas as possibilidades do mundo, mas ele não vai conseguir contestar uma fala sábia, não. Então, está passando por desafios nas suas respostas, nas suas inquietações, busque a sabedoria no Senhor, tema Ele, reconheça quem Ele é, e Ele vai agraciar a sua vida com a sabedoria do céu, amém? E por último, e não menos importante, não é que não exista mais princípios e virtudes no temer do Senhor, mas eu só preparei 3. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir agora a nossa Bíblia em Provérbios 14, 27. Até eu fui olhar minha letra estranha aqui. 14, 27. Esse daqui, ele tem um contexto maior desse versículo, tá certo? Mas nós iremos focar nele. Vem dizendo assim, versículo 27 do capítulo 14 de Provérbios. Temer ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Top, não é não? Como diz Rafael. Temer ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Nesse contexto aqui, se você for olhar mais acima, você vai ver que vai ter a questão da testemunha que é mentirosa. Ele fala também sobre a mulher que quer conquistar um homem de maneira infiel. Mas quando chega nessa parte do versículo, a gente vai perceber que Deus ele dá uma direção que às vezes a gente não quer. A gente quer tudo menos o Senhor. A gente quer reconhecer tudo menos o Senhor. E depois a gente não percebe que ao nosso redor já começou a se arquitetar armadilhas para poder prender a nossa vida. Essa morte aqui não é uma morte física, tá certo? Essa morte aqui que está sendo colocada aqui não é uma morte física, é uma morte espiritual. É uma morte onde, depois que eu paro de temer o Senhor, veja sua construção como é que é. Estou aqui louvando a Deus, adorando. Poxa, Deus é muito lindo. Caramba. Rapaz, naquele dia eu estava lá no culto e eu recebi aquela palavra daquele testemunho. Ei, tu estava lá para te adorar o Rei dos Reis. Chegou a semana posterior. O desafio começa. Primeira escolha nossa é ficar distante. Fiquei distante de quê? Da palavra do Senhor. Fiquei distante de quê? Da comunhão com os santos. Fiquei distante de quê?
dos devocionais, de orar, de estar conversando com Deus. Comecei a ficar distante. Como é que eu vou conseguir reconhecer algo se eu estou distante daquilo que é o fundamento? Começa as armadilhas. Satanás adora colocar armadilha na nossa vida. Fora aquela que a gente cria, para a gente mesmo. Aí depois a gente cai numa armadilha, pisou. Ai, poxa, irmã, ora por mim que eu estou na prova. Você está na prova ou se colocou na prova? Você está numa prova mesmo ou você saiu desse caminho para poder entrar nesse lugar? A gente vai falar posteriormente sobre prova e tentação, provação e tentação. Tentação, mas só para vocês, só para poder folhear, tentação, ela pode ser do inferno, Satanás, ou a gente se colocar nesse ambiente de tentação. Deus não nos tenta. Então a armadilha que está sendo criada para que a morte capture a nossa vida, tem a ver com Deus? Tem a ver com Deus? Não, porque Ele está dizendo que Ele é a fonte da vida. Ele está dizendo que Ele ajuda a evitar as armadilhas da morte. Então como é que Ele vai colocar armadilha de morte para a gente? Na realidade Ele vai colocar soluções nas armadilhas para que nós tenhamos mais vida, mais aceso no Senhor, para que nós contemplemos mais ainda a essa vida que entra em nós e a gente percebe, rapaz, a pessoa ela pode estar mal, ela pode até estar mal, mas a gente percebe que a pessoa está com vida. Tem gente que está bem aparentemente, mas está morta, porque não sabe olhar para a grandeza e admirar. Eu digo comigo mesmo, e já aconteceu comigo, eu não sabia o que era a grandiosidade de Deus, não. Eu era alegre, sempre fui alegre, né? Mas assim, eu era alegre. Mas eu não sabia, não olhava, achava que um prédio é porque o ser humano não consegue mesmo fazer e pronto. O avião, você chegava lá e eu, caramba, como é que o cara conseguiu, velho, fazer um negócio, fazer um... E de repente o cara está voando, o vento batendo e aquele negócio controlando lá no ar, com um negocinho na mão ali para controlar o rabo do avião e os negócios do braço lá. Aí o cara vai dizer, eita, porque eles se inspiraram, né? No pássaro, porque viram o pássaro planando. Mas quem ensinou o pássaro a voar? A gente vai começando as inquietações de quem foi que fez isso com o outro. E quem foi que criou o vento? Quem pode dizer quem foi que criou o vento? A gente tem resposta. Foi o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que criou o vento. Reconhecimento. O vento começa em vertente do Lério, na curva da casa da pastora Érica, começa lá e termina lá na ponta de Catuama, que depois lá não tem mais nada não, só tem mar. Fez uma curva, o vento faz curva? Faz não, minha gente, mas quando a gente abre, ele entra, não faz curva. Aí a gente olha e faz, como é que pode um vento bater forte aqui e no outro lado fraquinho? Como é que pode, testemunho meu, chover aqui não chover e aqui chover? O espaço era esse. Eu não vou dizer que era de uma cidade para outra, não. Aqui que a gente passa por aqui, está aqui Igaraçu chovendo. Não, a pedaço de Abreu e Lima não está chovendo. Lá quando vai chegar em Paulista não está chovendo de novo. Tudo bem que é territorial, mas nos seus olhos você vê num ambiente de, 20 metros, você vê uma parte chovendo, outra sem chover e outra chovendo. Você vai dizer o quê? Não, foi não, porque botaram um todo aqui lá no céu, só nessa parte daqui não está chovendo mais não. Não tem como. Aí eu olho para esse lugar, hoje eu lembro, né, porque eu era pirraia. Eu, abestalhado, não sabia nada de glória de Deus, né? E ficava, choveu! Choveu!
Por quê? Porque era um ambiente que era... Meu Deus do céu, eu não sei nem como explicar. Mas hoje eu entendo o que Deus fez. Chove ali, não chove aqui, chove aqui. Pronto. O vento, passe forte aqui, viu? Do outro lado, devagar. Vai devagar. Ó, estou passando ali. Pastora Érica, né? Rapaz, que vontade de comer manga. Cai uma manga aí para ela. Não era assim? Não, estou falando que não é, quem conhece mais o antigo sabe. Ela passava a manga, porque ela ama manga. A manga caía. As casas que ela ia sempre tinha pé de manga. Então, eu entendo que o temer do Senhor, Ele vai agraciar. Isso melhorou a minha felicidade? Não, porque é imutável. Mas a minha alegria me contentou mais ainda. Deu para entender? Então, a gente precisa se alegrar cada vez mais que a gente olha para esse mundo e faz, caramba, como está perdido isso daqui. Mas a sua grandiosidade não está perdida. Não está perdida. Olhar para o céu, que eu me esforço para olhar para o céu e ver. Teve um dia aí que estava o céu, acho que estava assim, ó, parecendo umas lombadas. Não foi isso? Pronto. Aí todo mundo espetacular. Eu não vi não. Por que eu não vi? Porque eu não sou acostumado a olhar para o céu, ou ficar olhando para o céu. Eu não sou acostumado. Aí eu vi pela foto, eu faço, mas Elis, tu viste o céu? Ela fez, vi. Eu é que não vi. Quem perdeu foi quem? Eu, de ter visto aquela maravilhosidade. Eu já fui, gente. Para vocês terem ideia, quando eu até ir para encerrar também, pode chamar a Adriana ali, Ellen, por favor. E para ter ideia, eu, nas minhas viagens que eu fiz, eu fui, acho que foi para o Amazonas. Eu não sei se foi Amazonas, se foi Roraima, não lembro, foi Acre. E sabe aquele boto rosa? O boto rosa, que é o que diz que é o golfinho brasileiro, né? Eu estava lá numa cabana, e aí a água é escura, minha gente. A água é muito escura. Quando veio do meu lado passando o quê? O boto rosa. Não é lindo? É lindo, minha gente. Mas eu vou olhar o que fosse, rapaz, que coisa bonita. Mas eu não entendia que era a grandiosidade de Deus naquele lugar. Eu fui onde acontece a pororoca. Aquela onda. Eu fui. No dia não estava no pororoca, porque não pode, né? No dia não pode, que é aquele sulfado. Mas fui. Eu fui no lugar onde aqui o rio, eu acho que é o rio. Aqui é amarelo e aqui é preto. Eu esqueci a divisa, eu esqueci o nome. Que é aqui, acho que é em Mato Grosso, que é a divisa entre o Rio Negro e Rio alguma coisa. Que tem. Vocês sabem qual é que eu estou falando, não sabe? É o quê? Solimões e o quê? E Negro, né? Rio Solimões e Rio Negro. Você chega em cima da linha, porque o barco que a gente estava parou em cima da linha. Você olha e vê aqui preto e aqui amarelo. Só quem pode fazer isso aí é quem? Como é que a água não se mistura? É óleo, Não, é uma água. E você dizer, não, porque cientificamente, lá embaixo as placas tectônicas, liberou não sei o quê, que fez tal coisa, eu vou buscar justificativa, mas eu entendo agora que só Deus pode fazer isso. Só Ele. E quando a gente começa a buscar esse temor do Senhor, a gente percebe que a gente fica muito mais alegre. A gente percebe que começa a fluir o espírito de sabedoria em nós. Percebe ou não percebe? Percebe. A gente percebe que a gente fica com muito mais alegria para as pessoas. Por mais que seja um dia ruim. Por mais que seja um dia ruim, a gente vai estar com alegria diferenciada para as pessoas. Porque isso tudo é do temer do Senhor. Não é obra nossa. Então, dia a dia, meu irmão, minha irmã, busque temer o Senhor. Busque reconhecer o Senhor em cada parte da sua vida. Olhar ali e fez, rapaz, só Deus. Rapaz, eu estava no Maranhão, lá no... Silvia também já foi para lá, a gente passa um mês lá, massa. Chácara La Vitória. Passa 2 passarinhos.
E sabe como é que ele faz? Ele começa a rodar, só junto de mim. Aí eu faço, oh Deus, coisa linda. Aí Deus começa a falar algumas coisas comigo, né? Sobre eu e Elisa, a minha família, tudinho. E de repente ele faz um negócio, depois ele vai e voa mais para cima. Eu faço, que coisa linda. Para alguns vai dizer, rapaz, foi só um passarinho. Tá certo, para você foi só um passarinho. Para mim foi a grandiosidade de Deus na minha vida. Não sei como você tem percebido o Senhor, mas eu saio daqui com um desafio para você. Perceba o Senhor nos mínimos detalhes da sua vida. Seja no levantar da manhã, quando você dá um obrigado ao Senhor. Seja quando você chegar no seu trabalho. Seja quando você, às vezes, as pessoas chegam perto de você e faz, poxa, eu não sei o que é que eu faço da minha vida. Aí você diz, tema o Senhor. Não sei, mas perceba o Senhor em cada detalhe. A gente vai perceber que o nosso coração se torna mais grato, porque nós estaremos reconhecendo Ele em todos os detalhes. Vai passar algumas coisas, vai que a gente fica no natural nosso, o ônibus passa, a gente não vê, mas num detalhe. Busque um detalhe do Senhor. Busque mesmo. Eu passando no carro, tá Silvia lá assim, ó. Eu passei, cheguei em casa, eu faço, Silvia, te vi lá no meio da BR, Silvia. Ela fez, foi, pastor, foi. Estava lá, bestalhada com a cara para cima assim, ó. Ela foi, não, pastor, foi o passarinho que estava ali. Tem como dizer que, quem foi que ensinou o passarinho? Deus. Então vamos reconhecer, minha gente. E eu chamo você mesmo para cada dia que você passar por ali, pelaquela porta ou lugar que você tiver. Quando você acordar de manhã, reconheça, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso. Obrigado, meu Jesus. Só por você começar a agradecer, você já está dizendo para Deus, poxa, eu reconheço o Senhor. É diferente de dizer somente, eu quero o Senhor Jesus para a minha vida. Não é isso? Porque a Bíblia diz que a gente vai fazer isso. Eu reconheço o Senhor na minha vida. É muito mais além do que isso. Irmã, qual foi o milagre que a senhora conseguiu ver nesse período? A senhora é enfermeira, é? A senhora é o quê? A senhora, onde a senhora trabalha? Qual o milagre que a senhora já viu assim, que a senhora viu Deus trabalhando lá dentro? Na Covid? A senhora viu Deus trabalhando, viu ou não viu? Tem como não dizer que não foi Deus? Ó, tem que falar também, viu? Amém. Entendeu? Então, tem situações que a gente percebe que só Deus fazendo. O médico tentou fazer, fazer outras coisas, e não era, porque era a mão de Deus. A sabedoria dos médicos, quem deu? Deus. O que você quiser aí, você olhar, foi Deus que deu. Ah, o meu carro, poxa, o carro massa. Eu vou sair agora para poder... Quem foi que me deu meu carro? Hoje o bichinho está assim, mas o bichinho já chegou bonitinho. Carro não ria. Quem foi que deu? Foi Deus. Então, agradeça a cada situação que você está diante de um problema. Diga, Deus, me dá sabedoria. Está diante de um desafio, sabendo que é uma armadilha. Deus, me livra dessa armadilha. Entende? Então, comece a reconhecer a divindade dele, dia a dia. E você vai ver que o plano preto, negro, que está muitas vezes sobre a sua mente, vai começando a se desfazer. E vai começando a ficar algo mais suave. Tá certo? Então, vamos fazer isso e vamos adorar também. Amém? Te convido a adorar também. Adore agora com esse entendimento de quem é o Senhor. Amém? Amém?